Quando a gente fala de energia do dinheiro, é claro e é super importante a gente ver as nossas conexões com pai e mãe. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência e de como eu cheguei a uma dissolução desse amor tanto com as memórias sobre dinheiro, com as memórias sobre mãe. E bem rapidinho, bem resumido. Porque eu já tinha ouvido falar muito sobre a ligação com o dinheiro com a mãe, né? E a minha mãe já partiu há mais de 20 anos, então eu ficava pensando qual que é essa ligação inconsciente, né? Esse desbloqueio inconsciente em relação à mãe. E em relação ao dinheiro, em relação a finanças. E é claro que eu fiz constelação familiar, é claro que eu fiz carta para a mãe, eu fiz várias técnicas para fazer a limpeza do inconsciente, trabalhar perdão, compaixão e tudo isso. Mas teve um dia que eu acordei de manhã, fiz a minha higiene pessoal, fui tomar o meu café, voltei para escovar os meus dentes, terminar de me arrumar. E eu fiquei pensando, né? Surgiu aquele pensamento do seguinte, e eu me emocionei na hora. Eu pensei assim, né? Como que pode, antes da gente entrar na barriga da mãe, a gente é uma consciência, né? Uma consciência, né? Por informação, uma consciência de luz, né? Aquela luz pequenininha que vem pro embrião e vai formando o embrião. E esse canal entre a mãe, o embrião e tudo que está envolvido ali pela natureza divina, né, da criação, da pessoinha ali, da humanidade, é um canal de muito amor, de muito amor. E uma mãe, ela pode estar passando por uma depressão, uma mãe pode estar passando por conflitos internos, uma mãe pode estar perdida nesse mundo aí da matéria, sem muita evolução de consciência, sem se sentir merecedora, né, todos os conflitos internos que a gente traz aí para nossa evolução, tanto espiritual como material. E aí eu pensei, lá, quando eu estava fazendo todo esse trabalho, que eu estava me construindo como um bebê, que a minha mãe estava, né, fazendo esse trabalho em conjunto comigo, qual que era a realidade disso tudo, por trás disso tudo, qual era a força maior que interagia com isso? A força do amor universal. Do amor da fonte criadora, estava criando através de um vínculo mãe e filha aquele bebezinho que estava ganhando consciência, que estava batendo coraçãozinho. Então, não importa quem foi a minha mãe, como ela me tratou na infância, se ela esteve presente na minha vida ou se ela não esteve presente na minha vida. Não importa, o importante é o canal de amor desse vínculo que a natureza divina criou para conseguir transformar tudo aquilo em um ser humano aqui, ó, né? Firme, forte, falante. Quando você entende a ligação do coração com a ligação do coração da sua mãe em sua natureza divina, a sua centelha divina ligada à centelha divina da sua mãe, essa correlação natural do ser, que é um canal amoroso, você dissolve as barreiras de crenças, de julgamentos, de todo o resto sobre o vínculo energia mãe e filho. E assim pode acontecer com o pai também. De onde veio toda essa concretização de um ser? Se a gente for analisar, então o espermatozoide para o óvulo, e do óvulo vai começando a se formar tudo aquilo que é necessário para um corpo humano sair dali perfeitinho com a sua consciência, né? E mesmo que não seja perfeito, mas a consciência está ali dentro.
E quem criou tudo isso? Uma força divina, uma força superior. Então você estava emergido dentro da barriga da sua mãe, você estava emergido por essa força amorosa. Essa união, pai, mãe e filho, né? Essa trindade, esse triângulo, né? Pai, mãe e filho é uma força divina. Só por isso você tem que se sentir abençoado, abençoar os seus pais, só por conta dessa construção de você mesmo, né? Como foi construído você em termos de matéria, em corpo biológico, essa união toda, como ela se concretizou? Através de uma força divina. E essa força divina habitava sua mãe, habitava seu pai e habitava você. Então tem um vínculo muito amoroso por trás de tudo isso. E quando eu saquei isso, eu pensei, nossa, que coisa mais linda. Eu nunca tinha pensado nisso, da força divina que estava criando tudo. Eu já tinha pensado pai, mãe, como funciona tudo isso, mas de uma forma muito material, de um olhar, uma visão de mundo muito material. Mas quando eu joguei essa visão de mundo para o espiritual, mudou tudo. E aí quando a gente fala da energia do dinheiro, também tem que analisar a energia por trás de tudo isso, porque o que a gente tem de conhecimento sobre dinheiro ainda é muito raso, né? Conhecimento sobre dinheiro, finanças, claro que alguns têm muito mais bagagem intelectual sobre isso e outros muito menos. Mas a ligação com o dinheiro é a mesma coisa. Se tudo provém de uma força divina, se tudo vem do sistema atômico, se tudo vem da fonte criadora, o dinheiro é feito de quê? Do amor da fonte criadora. Mas a nossa análise, nosso ponto de vista é que coloca uma bagagem, um peso no dinheiro sobre quem ele é para nós. E como a gente forma esse vínculo com o dinheiro, inconscientemente nós estamos falando sobre um vínculo merecedor, abundante, próspero, produtivo ou não. Assim como a nossa ligação com a mãe. É uma ligação amorosa só pelo fato da fonte criadora estar na sua mãe, na divina presença eu sou e em você também. Então está em tudo. Então o dinheiro também. Aí você vai me dizer assim, não, mas dinheiro é uma coisa, ser humano é outra. Tudo provém da fonte criadora. Então, o vínculo amoroso com o dinheiro, faça desse vínculo amoroso com o dinheiro igual o vínculo amoroso com sua mãe. Igual abençoar mãe e pai. Abençoe o dinheiro com o mesmo sentimento, com o mesmo significado. Então, se a sua mente diz que abençoa tanto a mãe quanto o dinheiro, com o mesmo peso, a mesma qualidade de energia, tá tudo certo. Agora, se você ainda olha com diferenças, então procure olhar aí mais profundo de você e descubra as crenças que estão te limitando em relação a esse olhar para o dinheiro com amorosidade. Abençoe o dinheiro, ame ele. Não é de uma forma egóica, mas é um vínculo, uma força que tem por trás de tudo isso. Uma força energética, é uma sabedoria, é uma grandeza, porque alguém que teve a ideia de movimentar pagamentos, né, eu retribuo você com o seu serviço por esse papel, por esse dinheiro, por esse valor, né? Eu te dou esse valor em dinheiro, eu te dou esse valor através de um Pix, eu te dou esse valor através de uma transferência bancária. Quem teve a ideia de fazer para que esse processo acontecesse, essa ideia veio de onde? Né? Lá atrás, no passado, eram moedas.
que primeiro eram produtos, depois eram moedas, e depois o tal da cédula, dinheiro, isso e aquilo, né? Cheques, cartões de crédito. Quem criou todas essas ideias, criou canalizando uma informação do todo, né, da divina providência aí, para dizer assim, vamos regularizar aqui, vamos colocar umas regrinhas que facilitem a comunicação e esqueci a palavra agora. E essa... realmente não vou lembrar. Mas tudo bem, eu tenho certeza que você tem entendido, né? Essa ponte de ligação, né? Uma ponte de ligação entre um vendedor e um comprador. Quem teve essa ideia, canalizou a ideia da sua divindade. Essa força, divindade, é o puro amor em equilíbrio. E aí, claro, por erros de tempo, a gente vem aí dizendo que o dinheiro é isso, dizendo que o dinheiro é aquilo, que é, né, isso, enfim. Não é nada disso. Isso é visão interna sobre o dinheiro.